Olá, esse é um trabalho de Felipe Pacheco e Giovana de Oliveira, do E31B. Hoje iremos falar sobre a saúde nutricional no Brasil, os problemas de uma má alimentação e suas possíveis consequências. A alimentação no Brasil não representa um equilíbrio entre a alimentação saudável e a alimentação por gosto, o que pode gerar problemas como o sobrepeso ou a desnutrição. A economia do país é uma parte muito importante para a saúde nutricional do povo. De acordo com o gráfico sobre obesidade, é possível ver a diferença da alimentação em duas regiões do país, Nordeste e Sudeste. Na parte das mulheres da região Sudeste, é perceptível o aumento devido à maior urbanização capitalista da região, ou seja, onde há maior quantidade de lugares onde se pode achar comidas que são bem menos saudáveis. À medida em que os centros vão se modernizando, mais empresas alimentícias industrializadas vêm ganhando espaço, por serem comidas rápidas, são a melhor opção para a maior parte das pessoas que ocupam seu tempo com outros afazeres e não estão tão preocupados em focar na alimentação. O IBGE realizou uma pesquisa onde mais de 40% dos entrevistados reportou comer pelo menos uma vez ao dia fora de casa, mas essa fonte de alimentação representa em média 16,2% do consumo energético total diário do indivíduo. A pesquisa ainda mostra que os alimentos mais ricos em fibras, nutrientes e livres de elementos como gorduras saturadas têm consumo baixo entre os brasileiros, sobretudo crianças e adolescentes que preferem sanduíches, biscoitos e pizzas. Os homens são os que mais ingerem calorias e colesterol, em média 231,1 mg a 282,1 mg, e as mulheres ingerem em média 1.490 calorias por dia. O consumo energético, que é a energia gasta por um indivíduo em 24 horas, dos idosos é a mais baixa em ambos os sexos. A média deles é entre 1.490 calorias e 1.796 calorias por dia. De forma geral, o consumo dos alimentos foi separado em alguns tópicos: frutas, legumes, vegetais, açúcares e saladas. Mostra que 61% da população ultrapassa a recomendação do Ministério da Saúde com relação à ingestão de açúcar. Menos de 10% da população atinge as recomendações da OMS de ingerir pelo menos 400 gramas diárias de frutas, verduras e legumes. E apenas 16% dos entrevistados reportaram ter comido salada crua em pelo menos um dos dias avaliados. Com os seguintes dados, é possível ver, assim, os dois lados da balança. A má alimentação pode levar à desnutrição e transtornos alimentares, como bulimia ou anorexia, e pode criar maus hábitos alimentares, por exemplo, só comer besteiras em todos os momentos ou até mesmo desregular seus horários de alimentação, o que pode gerar a falta de fome. A alimentação saudável traz benefícios físicos e mentais, como, por exemplo, melhoria do sistema imunológico, maior capacidade de concentração e mais disposição para as atividades diárias. E ajuda no bom funcionamento do organismo, por exemplo, auxilia no sono, na prevenção de doenças e no combate de depressão e estresse. O PhD em Ciências do Esporte, Rodrigo Zaca, aconselha que o exercício é o melhor plano de saúde, que é um ponto que anda junto com a alimentação. O alimento pode ser um remédio, mas também o causador de muitos problemas. É tudo uma questão de como você decide equilibrar a balança. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas doenças que podem ser causadas pela má alimentação. Bom, a alimentação mal regulada ela pode tornar do alimento o principal vilão causador de muitas doenças no organismo do ser humano. Isso é um fato estatístico, já que uma pesquisa já disse que 1 em cada 5 mortes registradas no mundo no ano de 2017 estava relacionada à má alimentação. A primeira doença que eu vou falar aqui é a obesidade, o problema do século. Se antes a preocupação era com a falta de nutrientes e o acesso aos alimentos, hoje os industrializados deram origem a uma série de novas doenças, como a obesidade. No Brasil, 20% da população é obesa, de acordo com o Ministério da Saúde.
Estima-se que 1 em cada 3 pessoas no mundo tem obesidade e que, até 2015, metade da população dos Estados Unidos já tinham sofrido com a doença. A questão aqui não é só o peso e o padrão estético, não é sobre gordofobia. Aliás, isso nem entra na matemática da coisa. O que acontece é que esse acúmulo excessivo de gordura corporal diminui em até 13 anos a vida da pessoa, além de aumentar as chances de desenvolver outras doenças como diabetes, hipertensão, entre outras. A próxima doença da lista é a desnutrição. Por mais que a obesidade tenha ocupado o espaço da desnutrição como um mal a se combater, ela ainda existe, principalmente em países subdesenvolvidos. Na América do Sul, de acordo com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 5% da população é considerada desnutrida. Essa doença se caracteriza por um consumo insuficiente de calorias e nutrientes, sem o combustível, entre aspas, necessário. O corpo é incapaz de realizar suas funções corretamente e, dependendo do grau, a desnutrição pode ser fatal. Agora, outra doença muito comum, graças aos industrializados, é a gastrite, que é uma inflamação na mucosa do estômago bem incômoda, que pode ocorrer devido à infecção por bactéria, fatores hereditários, estresse, má alimentação ou refeições mal distribuídas. O tratamento é feito basicamente com uma mudança na alimentação, mas é possível preveni-la ao dar preferência pelos alimentos in natura e fracionar mais as refeições, ou seja, comer menos, só que mais vezes ao dia. Outra doença a ser mencionada aqui é a hipertensão. A hipertensão acontece quando há um aumento da pressão arterial, isto é, a pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias. É uma doença silenciosa que leva a graves consequências, como infarto e derrame. Entre outros fatores de risco para a hipertensão, temos o consumo excessivo de sal e álcool, a obesidade, sedentarismo e hereditariedade. O ideal é que o tratamento dessas pessoas seja acompanhado por um nutricionista, mas ninguém precisa esperar algo dar errado para adotar hábitos mais saudáveis, não é mesmo? Também devemos mencionar o colesterol alto. O colesterol não é um vilão, nós precisamos dele. Nós até produzimos colesterol de forma endógena. Ele é, por exemplo, parte integrante das nossas células. Sem ele, não podemos desempenhar uma série de funções. O problema começa quando há um excesso do colesterol ingerido pela alimentação. Esse aumento do colesterol fica acumulado nas artérias e coronárias, causando derrames, infartos e outros problemas cardiovasculares. Assim como a hipertensão, essa é uma doença silenciosa que só é diagnosticada quando leva a consequências maiores. Por mais que a hereditariedade e sedentarismo tenham influência no aumento do colesterol, é a dieta que desempenha papel central. Por isso, é mais do que possível prevenir essa situação como uma mudança dos hábitos. Diabetes. Mais relacionada com a diabetes do tipo 2, a má alimentação leva à resistência insulínica. Ao ingerir carboidratos, o pâncreas precisa produzir insulina, o hormônio que permite a entrada de glicose na célula. Se a pessoa consome açúcares excessivamente, o pâncreas será altamente requisitado, o que causa uma sobrecarga. Gradualmente, o órgão vai produzindo menos insulina, o que faz com que a glicose permaneça em grandes quantidades na corrente sanguínea da pessoa. Mas nada de achar que as frutas são vilãs, viu? O problema mora nos produtos refinados, açúcar branco, industrializados e bebidas açucaradas. E não é só o carboidrato que precisa de atenção. Fique de olho no excesso de gordura, já que o aumento dos triglicérides também é um fator de risco para a diabetes do tipo 2. O câncer. Bom, aqui o assunto é complexo. Alimentação e câncer se relacionam de diversas formas. Vamos pensar primeiro no intestino. A má alimentação leva à disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, que por sua vez pode levar à carcinogênese, ou seja, o processo de formação do câncer. Além disso, frutas, verduras e legumes têm antioxidantes que desempenham um papel fundamental na prevenção da doença. Já produtos de baixa qualidade nutricional estão relacionados, por exemplo, ao surgimento do câncer de mama em mulher pós-menopausa. O que se sabe hoje é que, sim, a alimentação é um fator de risco para o aparecimento dos mais diversos tipos de câncer. A última doença que vamos citar aqui é a anemia, que pode ser tanto por ferro, chamado ferropriva, quanto pela falta de vitamina B12, que é perniciosa. Em ambos os casos, a produção de células sanguíneas é afetada. Quando isso acontece, há uma liberação insuficiente de oxigênio pelas células vermelhas do sangue para as células do corpo. Sem oxigênio, várias funções são comprometidas,
No caso das carências nutricionais, a prevenção se dá por uma alimentação bem planejada. Os vegetarianos e veganos, por exemplo, precisam suplementar vitamina B12, já que esse é o único nutriente que não encontramos biodisponível nos alimentos vegetais. As gestantes, crianças e adolescentes em fase de crescimento já precisam se ater ao ferro. Essas são apenas 8 doenças causadas pela má alimentação, e entre outras. A última citação que trouxemos é do filósofo Hipócrates, que a comida seja teu alimento e o alimento tua medicina. Isso mostra pra gente a importância de se alimentar responsavelmente, cuidando do próprio corpo e da própria saúde. E, bom, como um resumo da nossa apresentação, os pontos de discussão a serem lembrados são estes. A saúde nutricional ela pode ser afetada pela economia do país, como já disse a Giovana. A má alimentação do indivíduo afeta diretamente no desenvolvimento de doenças do mesmo, e é preciso cautela na hora de escolher os alimentos que vão entrar na sua dieta. Por fim, elaboramos uma proposta de solução para os problemas já mencionados. Primeiramente, se faz necessário o entendimento da população mais aprofundado nas questões alimentícias, para que as pessoas possam ter uma vida mais saudável. É sempre bom optar pelo natural, como já vimos com as 8 doenças anteriormente. E consultar um nutricionista também é uma ótima opção para aqueles que pretendem ter uma vida mais saudável.